Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de reexame de aposentadoria ou revisão, que aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, podem pedir uma revisão ou reexame do seu benefício administrativamente na Justiça, que é para corrigir erros cometidos no cálculo ou questionar um direito relacionado a mudanças na legislação, por exemplo. Como o prazo para fazer o pedido é, via de regra, 10 anos, que não são em todos os casos, né, no início do pagamento desses 10 anos, então quem se aposentou em 2011 pode ainda ter chance de pedir a correção. E quem começou a receber o benefício em 2012 deve se programar para avaliar se vale a pena entrar com o pedido de reexame de aposentadoria. Há aposentados que conseguiram ganhar revisões para aumentar o valor do benefício em até R$3.000, outros R$2.000. Bom, e tem situações até mesmo que a pessoa passa a ganhar o teto do INSS após a correção do benefício. Bom, é muito comum, por exemplo, o aposentado só conseguir incluir o tempo especial na Justiça, seja por dificuldade para conseguir a documentação para o INSS, seja por causa das diversas mudanças na legislação que complicaram a análise e ainda também revisões ou reexames que não estão ligadas a erro no cálculo do INSS ou análise de documentos, mas devidas por causa de mudanças na legislação, como é o caso das revisões do teto e a revisão da vida inteira. A revisão da vida inteira, entretanto, ela está com o julgamento suspenso no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, à espera do voto do ministro Alexandre de Moraes. Bom, na revisão, né, de reconhecimento de tempo especial, cada ano especial equivale, na maioria dos casos, a 1,4 de tempo comum para homens e 1,2 ano para mulheres. Então, a conversão do tempo especial em comum, ela só pode ser feita para atividades especiais exercidas até 13/11/2019. Então, uma aposentada que tem 60 anos, por exemplo, que ela pede... que ela entrou com uma ação em 2018, vamos supor, pedindo reconhecimento de tempo especial para todo o período trabalhado, né? Então, como médica, e o INSS reconheceu o período especial até 5 de março de 97. Então, essa pessoa se aposentou, essa médica, em 2013. A aposentadoria antes da revisão, 4.813,58. Após a revisão, 5.527,50. Uma diferença de R$ 713,92, atrasado de 76 mil. Então, ou seja, a gente tem aí vários exemplos de pessoas que conseguiram aumentar, porque vamos supor, 20 anos de exposição a ruído, acima do limite previsto na legislação. Então, aposentadoria antes da revisão, 3.500, aposentadoria após a revisão, 5.526. Então, a gente tem aí vários exemplos que a pessoa tem aí um aumento drástico aí na aposentadoria. A gente tem a revisão da vida toda, que serve para incluir na aposentadoria valores de contribuições anteriores a julho de 94. Por quê?
o INSS somente leva em consideração no cálculo os valores após 7 de 94, que foi o ano de implementação do Plano Real. Então, essa revisão, ela não é garantida e ela está parada no STF, como eu falei, é o Supremo Tribunal Federal. Caso seja concedida no STF, temos aposentados que sairão do salário mínimo para atingir perto do teto do INSS. Então, é muita diferença. E é justo, porque essas pessoas, elas contribuíram com valores altos antes de 94, que foram simplesmente descartados pelo INSS. Então, essa revisão fará justiça a muitos aposentados. Importante fazer os cálculos antes de entrar com a revisão, porque não são todos os aposentados que terão o valor dessa aposentadoria elevado com a revisão da vida toda. Bom, vamos falar agora da revisão do teto. Em 98, o teto do INSS subiu de 1.200 e em 2003 subiu para 2.400, o que eram valores muito acima da inflação da época. Então, desse modo, quem já estava aposentado nesses períodos perdeu muito dinheiro, mas não tinha o que fazer, porque essa foi uma mudança que ocorreu após a concessão do benefício dos segurados. Então, imagina aquele aposentado ou pensionista que ele teve seu benefício limitado ao teto do INSS, receber a notícia que foi criada uma norma logo na sequência que aumentaria o valor desse teto. Então, essa pessoa ficaria com o quê? Com aquele sentimento que foi prejudicado pelo governo. Então, seria como pensar em alguém que se aposentou em 98 com um valor de benefício de 1.000 por mês, limitado no teto, tá? Da época. E depois vir essa lei do mesmo ano falando que o teto é 1.200. Então, você perderia esses 200, mesmo que o seu benefício tenha sido limitado na época da concessão do benefício. Isso deu muito o que falar na época e várias pessoas entraram na justiça para discutir o seu direito às diferenças de valores que teriam direito se tivessem recebido o benefício no valor correto. Porém, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu que é devida a correção dessas diferenças para que os benefícios que foram limitados ao teto na data da concessão sejam atualizados para o teto atual. Então, quem tem direito à revisão do teto? Tem direito à revisão do teto quem se enquadrou em alguns requisitos que são ter o benefício somente aposentadoria ou pensão por morte concedido entre 5/4 de 91 e 31/12 de 2003. Ter o benefício limitado no teto do INSS entre 5/4 de 91 e 31/12 de 2003. Não existe prazo para entrar com pedido de revisão. Como o erro não foi na concessão do benefício em si, mas do INSS em não reajustar os valores de acordo com os novos tetos entre 5/4 de 91 e 31/12 de 2003, você pode entrar com pedido de revisão do teto a qualquer momento, mesmo que já esteja aposentado há bastante tempo. Contudo, em regra, você só terá direito, se você entrar hoje, vamos supor, aos valores atrasados dos últimos 5 anos, além de ter um acréscimo no valor do seu benefício. Porém, há alguns tribunais regionais, federais, que vêm entendendo que o valor devido pelo INSS é a partir de 2006, o que é uma boa notícia, porque ele pode existir a possibilidade de você ganhar uma bolada.
Bom, a gente tem também a revisão para incluir vínculos de emprego, porque para os casos em que o INSS não inclui todos os períodos trabalhados com contribuição, então vamos lá, vamos dar um exemplo. O segurado, ele perdeu a carteira de trabalho, que isso é muito comum de acontecer, e o INSS não aceitou os documentos de um de seus empregos. E aí o aposentado, que vamos por hoje tem, 80 anos e recebe benefício desde 2000. Entrou com ação em 2011. Então, essa pessoa consegue revisar a aposentadoria após o prazo de 10 anos, porque antes de vencer a decadência, havia feito um pedido de revisão ao INSS, que já na época não respondeu. E aí, o que acontece? Essa aposentadoria, antes da revisão, era de 2.134 e após a revisão passou para 2.445, uma diferença mensal de R$311. Atrasado, 115 mil, tá? É um exemplo. Revisão da aposentadoria com a regra 8595, porque em muitos casos o INSS concedeu aposentadorias por tempo de contribuição com desconto do fator previdenciário, quando, na realidade, esses aposentados teriam direito ao valor integral sem o desconto do fator previdenciário, por causa da regra 8595. A fórmula 8595 foi uma alternativa ao fator previdenciário para quem se aposentou antes da reforma da Previdência. Então, quem se enquadrou nessa regra para se aposentar teve direito a receber a aposentadoria integral, sem precisar do fator previdenciário, sem ter esse desconto. Então, os números 8595 representam a soma da idade da pessoa e do tempo de contribuição dela para o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. 85 é para mulheres e 95 para homens. Isso não quer dizer que a mulher precisava ter 85 anos de idade e o homem 95 anos. Era a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, por exemplo, se uma mulher tinha 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, ela podia se aposentar, porque a soma dos dois valores dava 85, 55 mais 30. No caso de um homem, ele poderia se aposentar se tivesse, por exemplo, 60 anos de idade e 35 de contribuição, 60 mais 35, 95. Essa combinação pode variar conforme o caso de cada pessoa. O importante era a soma dar 85 mulheres ou 95 homens, mas era obrigatório ter um mínimo de contribuição, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. Então, por exemplo, um homem com 59 anos de idade, 36 anos de contribuição, pode se aposentar, 59 mais 36, 95. Mas se ele tivesse 61 anos de idade, 34 de contribuição, não poderia. Mesmo com a soma dando 95, porque seria 34 mais 61. Isso porque ele tinha atingido o tempo mínimo, ele não tinha esse tempo mínimo, que são 35 anos para os homens. Essa regra foi de 2015 a 2018, 85 para as mulheres e 95 para os homens. Em 2019, 86 para as mulheres e 96 para os homens. E aí entrou a reforma da Previdência e acabou com essa regra. O pedágio dos pontos, que é uma regra de transição da reforma, não é a regra 85-95. Muita gente se confunde. Então, existe também a revisão do melhor benefício, que é aquele que cumpriu uma regra que foi mais vantajosa do que a aplicada no cálculo de concessão. Pode pedir o recálculo da renda mensal inicial ao INSS para a revisão do melhor benefício. Por lei, o Instituto Previdenciário ele tem o dever de conceder o benefício de condição mais vantajosa ao segurado. É o caso de um trabalhador que se aposentou após a reforma da Previdência.
e essa pessoa, após a reforma entrar em vigor, que foi em 13 de novembro de 2019, mas já havia cumprido as exigências para se aposentar antes dessa data. Então, para um segurado que trabalhava com atividades insalubres, há chances de obter um cálculo melhor da aposentadoria especial, que sofreu importantes mudanças em suas regras. Já para quem ficou meses na fila do INSS esperando a concessão da aposentadoria, vale a pena ficar atento se nesse período não atingiu outra regra mais vantajosa do que a usada no cálculo do atual benefício. Então, o profissional que continuou trabalhando e contribuindo com o INSS enquanto aguardava na fila, ele pode incluir, em alguns casos, esse período para receber uma renda maior. Bom, após a aposentadoria, o primeiro passo para conferir se tem chances de uma correção é verificar a carta de concessão do benefício. O documento detalha tipo de aposentadoria concedida, traz a lista de salários considerados no cálculo e os que foram desconsiderados, o índice de correção e o valor corrigido. O aposentado, ele deve olhar com atenção os seus dados pessoais e as informações da sua vida trabalhada, trabalhista, se estão corretas. E vale comparar com as anotações da carteira de trabalho e os carnês de contribuição. Bom, tem que conhecer as regras previdenciárias para saber se atingiu alguma regra melhor do que foi aplicada e fazer esses cálculos. Então, a revisão, ela deve ser solicitada pelo meu INSS e todos os documentos que comprovem que o INSS errou na concessão, eles devem ser apresentados. Se a renda for corrigida, serão pagos também os valores atrasados desde o requerimento do benefício ou dos últimos 5 anos antes da revisão. Os valores recebidos pelos segurados até junho de 1994 são desconsiderados, mas esses períodos entram na contagem do tempo de contribuição. Então, se houver tempo em atividade especial, né, você vai conferir se foi incluído no cálculo da forma correta. Existe também a revisão do buraco negro, porque quem se aposentou pelo INSS, né, e essa pessoa, entre 5 de outubro de 1998 e 5 de abril de 91, teve o seu benefício limitado ao teto da época, pode ter direito a uma revisão do valor recebido. Esse período, ele é conhecido como buraco negro, porque nessa época em que o país sofria com a hiperinflação, as correções de benefícios e de salários de contribuição tiveram falhas, o que diminuiu a renda de quem se aposentou. Então, a incorreção também atinge pensões derivadas de benefícios da época. Em 2010, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a revisão do teto era devida aos segurados que foram prejudicados pelo INSS, mas deixou de fora os aposentados entre 88 e 91. Em 2017, os ministros incluíram também quem se aposentou no período do buraco negro. Porém, apesar de ser um direito, é praticamente inviável que a correção seja liberada administrativamente. Para que a revisão seja feita, o aposentado precisa ter em mãos a memória de cálculo do benefício. Essa informação deve estar na carta de concessão ou no processo da aposentadoria.
Após o recálculo e mudança nos tetos previdenciários entre 1998 e 2003, notou-se que muitos aposentados contribuíram com valores acima do teto. Então, com isso, teriam direito a benefícios maiores, mas eles foram limitados ao teto da época, porque o INSS não paga benefícios além do valor máximo da Previdência. Então, dessa forma, os aposentados estavam recebendo menos do que teriam direito. Então, quem tem direito à correção? Aqueles segurados cuja aposentadoria foi concedida entre 5 de outubro de 88 a 5 de novembro de 1991, que tiveram benefício limitado ao teto. Gente, tem que estar limitado ao teto. Essa informação pode estar na carta de concessão, porém, há muitos casos em que isso não consta no documento. Então, de qualquer modo, é indicado que o beneficiário procure um especialista, né, que é o advogado previdenciário ou contador, para verificar se há direito à revisão e qual é o valor a ser solicitado. Bom, apesar de ser um direito, a revisão só sai na justiça. Nos casos de pensão por morte, em que o benefício foi concedido em cima de uma aposentadoria concedida durante o buraco negro, o pensionista também poderá ter o direito à revisão. Se a revisão for aprovada, o aposentado passará a receber o valor do seu benefício mensal corrigido pelo percentual que for definido na ação judicial. Além disso, a pessoa terá direito a receber os atrasados, que são as diferenças entre os valores pagos e os que o segurado teria direito. Quando pedir a revisão? Bom, nesse caso específico, o pedido de revisão, ele pode ser feito a qualquer momento, diferentemente do que ocorre em outros casos, em que o período é limitado a 10 anos após a concessão da aposentadoria. Bom, os atrasados serão pagos somente sobre os últimos 5 anos, né, que foram anteriores à data de entrada da ação, mais o tempo que durar o processo. Ou seja, se o cidadão entrou com a ação em 2018 e o processo acabou em 2021, ele receberá retroativo desde 2013. Portanto, terá direito a 8 anos de atrasados. Né? Procedimento para revisão. Então, quem se aposentou durante o período do buraco negro e acha que pode ter direito à revisão, terá de procurar um especialista para fazer os cálculos. Em seguida, o advogado, né, do beneficiário irá entrar na justiça para pleitear a correção. E é improvável que o segurado tenha êxito ao fazer essa solicitação no âmbito administrativo, ou seja, ao próprio INSS. Repetindo, para as revisões do teto não há prazo de 10 anos, tá? Como costuma acontecer nas outras revisões. Bom, eu vou me despedindo de vocês. Essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.